Paz do Senhor. Amém? Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. A palavra do Senhor fala assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou se você talvez esteja na tua versão paciência, suportando uns aos outros em amor. Essa é a palavra que Deus nos traz nessa manhã. Paciência e suporte em amor. Cada um de nós, meus irmãos, nós temos algo que no dia a dia acaba nos irritando. A gente tem isso. Às vezes a gente vai, talvez eu citando alguns fatos aqui, você se coloque nessa situação. Talvez você pode ir no cinema e na poltrona de trás tem uma pessoa que fica batendo na sua poltrona. E isso vai te irritando, né? Isso pode acontecer no cinema, mas pode acontecer em outros locais também. No colégio, né, no ônibus, seja em no avião, seja em qualquer local. Esse tipo de coisa vai irritando você. Ou você tem um amigo, e eu falei amigo, eu não falei familiar, quando começa o jornal e tem uma notícia que você está esperando aquela notícia. Mas quando começa a dar a notícia, a pessoa começa a comentar em cima da notícia, e você não consegue prestar atenção na notícia. E quando você viu, acabou a notícia, e a pessoa, você não entendeu nada, porque a pessoa estava comentando sobre aquela notícia com você. E eu falei disso sobre amigos, tá? Isso pode acontecer quando um amigo vai na sua casa e assim por diante. Ou tem alguém que, quando você está no trânsito, você está numa fila ali, aí vem um abençoado e corta a tua frente, né, pelo lado direito, assim. Quem nunca passou por isso? Isso te irrita. Te irrita porque todos têm o direito de estarem naquela fila para esperar para virar, mas tem um que é mais esperto. São coisas do dia a dia que acabam nos irritando. E aquela pessoa, quando você está no ônibus, a pessoa recebe um vídeo, ela coloca o vídeo sem fone, né? E o vídeo que era para ela, o áudio que era para ela, todos escutam. Isso acaba trazendo uma irritação para as outras pessoas, que não era para mim aquilo, era para ele, né? Mas todos compartilham daquele vídeo. São situações do dia a dia que acabam nos irritando, que acabam tirando a nossa paciência. E talvez você não se coloque em nenhuma dessas situações. Talvez você não seja nenhuma dessas pessoas que façam isso. Mas talvez você perca a paciência com esse tipo de situação, ou com outras que você pode aí pensar que vêm sobre a sua mente. E são exemplos do dia a dia, são coisas que acontecem que nos tiram a paciência. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com Cristo? Isso tem tudo a ver com o versículo que eu acabei de ler em Efésios 4:2. Principalmente quando fala ali de paciência e suportar uns aos outros em amor. E é baseado nisso, paciência e suporte uns aos outros em amor, que nós vamos falar nessa manhã, rapidamente. E quando a gente começa falando ali de paciência, a gente tem um exemplo bíblico, que todas as vezes a gente cita até, né, usualmente. Tem que ter paciência de quem? De Jó. Você nunca falou isso? Talvez você tenha falado isso já. Eu falo isso. Tem que ter paciência de Jó mesmo. E para quem não lembra, Jó era um homem abençoado. Um homem que tinha 10 filhos, 7 homens, 3 meninas. Era um homem que tinha muitas posses. Era uma pessoa extremamente abençoada. E a gente vê aqui nos 42 capítulos de Jó, é um livro grande, é um livro extenso, que tudo que Jó tinha, ele perdeu. Ele tinha todas as coisas, né? Tinha filhos, tinha posses, mas Jó perdeu tudo. Jó não ficou com nada. E quando a gente fala de paciência de Jó, que é preciso ter paciência de Jó, porque apesar de Jó perder todas as coisas, Jó não perdeu a paciência. Jó continuou tendo paciência. E quando a gente se coloca nos episódios do dia a dia, nas coisas pequenas que nós temos no dia a dia, a gente vê que, por pequenas coisas, a gente perde a paciência. Por pequenas coisas, a gente perde a paciência na rua, na nossa casa. Por pequenas coisas, a gente perde a paciência na igreja.
A paciência de Jó, ela está ligada efetivamente a outras virtudes que ele tinha. A fé que ele tinha em Jesus, o amor que ele tinha pela vida. Está ligada a paciência de Jó com essas outras virtudes. Mas o maior exemplo que nós temos, talvez, na Bíblia sobre paciência é o exemplo da vida de Jó. E você pode estar pensando assim, mas o exemplo de Jó é um exemplo muito grande, muito amplo, né? Olha, um homem que tinha todas as coisas e perdeu todas as coisas. Como é que eu posso me colocar e fazer uma correlação com a minha vida? Como é que um homem que é tão citado na Bíblia, como é que eu posso me comparar a ele? Mas essa é a questão. A questão é que o exemplo de Jó é um exemplo grandioso. É um exemplo de uma pessoa que tinha todas as coisas, perdeu todas as coisas, mas não perdeu a paciência. E nós perdemos a paciência por pequenas coisas, por coisas fúteis, coisas que realmente a gente não fica imaginando por que eu perdi a paciência depois que passa o episódio. Por que eu perdi a paciência por isso? Uma pessoa que ela vai até o hospital, ela tem o nome de quê? Paciente, certo? Quando uma pessoa vai até o hospital, o nome que se dá àquela pessoa que vai até o hospital é paciente. E o que essa pessoa que vai até o hospital ela está esperando? Ela está esperando que tenha um diagnóstico para o seu problema. Ela está esperando que o seu problema seja resolvido através de um diagnóstico. Por isso que o nome que se dá a ela é paciente. Paciente é aquele que sabe esperar por um diagnóstico. Você entendeu isso? Paciente é aquele que sabe esperar por um diagnóstico. Paciente somos nós que temos que ter esperança e esperar por um diagnóstico. E qual é esse diagnóstico? É o desfecho da situação. Muitas vezes a gente perde a paciência por pequenas coisas. Quando a gente vai ver o desfecho daquela situação, eu fico imaginando por que eu perdi a paciência por isso. Por que nós perdemos a paciência por isso? Paciência é a capacidade que nós temos de persistir em uma atividade. Quando você começa algo, você tem que ter paciência para ir até o final. Tem algumas pessoas que, quando eles talvez estão para perder a paciência, eles começam a assobiar. Você conhece alguém que faz isso? Você imagina uma pessoa que vai consertar algo, vai consertar uma máquina, e ele desmonta a máquina inteira, e depois tem que montar aquela máquina inteira, e você vê aquela pessoa com paciência assobiando. Né? Assobiando. Esse é um exemplo prático que aconteceu nessa semana que eu vi. E a pessoa começa a assobiar, e aquelas peças assim todas desmontadas, e ele vai assobiando, com paciência, e consegue montar. Ele podia ter perdido a paciência, mas ele persistiu. Cada um tem algo que a gente pode fazer para não perder a paciência. A gente sabe o momento que a gente vai perder a paciência. E deixa eu falar para vocês, essa mensagem aqui, eu tive ela baseada em um livro que eu li essa semana. Ela é só baseada, só peguei o tema principal. E eu acabei aprendendo algumas coisas sobre paciência. E quando a gente aprende isso, a gente vê como eu perco a paciência por coisas que não precisavam, por besteiras. E quais são as coisas que tiram a tua paciência? É o teu filho? É a tua esposa? É o teu vizinho? É o rapaz do ônibus? É o motorista do ônibus que fica freando toda hora e você quase vai lá na frente? Qual é a coisa que te tira a paciência? A gente tem que ter a capacidade de ter o diagnóstico daquilo que tira a nossa paciência, para que a gente não venha a ser uma pessoa impaciente. Aqui, nesse meio, nessas pessoas aqui, tem pessoas impacientes. Tem pessoas que precisam ter mais paciência. E é tão melhor quando a gente leva a vida leve. Deixa eu contar para vocês que essa semana eu orei por pessoas que eu nunca conheci. Se você me permite dar esse exemplo para você. Baseado na paciência que eu preciso ter. Como assim? Eu estava no ônibus, eu olhava para uma pessoa e eu começava a orar por ela, sem conhecer ela. Você já fez isso?
Parece uma coisa louca, né? Eu não sei qual é o problema que ela tinha, eu simplesmente orava por ela, olhava para ela e orava por ela. Mas porque Deus me deu paciência durante essa semana. E eu achei que eu precisava fazer isso. Orar por uma pessoa que eu nunca vi. E ela nem sabe que eu orei por ela. É meio surreal isso. Mas talvez os momentos que a gente vai perder a paciência seja o momento da gente orar pela pessoa. Vai com Deus, Deus te abençoe. Que você tenha mais paciência da próxima vez. Se você cortou a minha filha, vai com Deus. Que Deus te dê paciência da próxima vez para esperar como eu estou esperando. A gente aprende no dia a dia a ter mais paciência. E aqui dentro desse ambiente a gente precisa ter mais paciência. Paciência com o nosso irmão, com o problema que ele tem, com a dificuldade que ele tem. A gente necessita ter mais paciência. O seu irmão pode ser cheio de manias. Tem manias que irritam a gente. Não tem? Mas a gente precisa ter paciência com o nosso irmão cheio de mania. A gente precisa ter paciência com o nosso pastor. Tem que ter paciência com o nosso pastor. Precisa ter paciência com o presbítero. Precisa ter paciência com o pregador, que às vezes fala algo que eu não queria escutar. A gente precisa ter paciência. Paciência no dia a dia. O versículo de Efésios 4, versículo 2, ele continua. E ele fala de uma outra coisa. Paciência, suportando uns aos outros. Você sabe o que é suportar? Suportar e suporte são sinônimos. São as mesmas palavras. Empregadas de maneiras, conforme o português, que eu não sou tão bom assim, emprega. Mas o suporte é isso. Suportar é dar suporte à pessoa. Não é simplesmente aguentar a pessoa, mas é dar suporte àquela pessoa. E a palavra de Deus fala aqui em Efésios 4, versículo 2, que a gente tem que ter paciência e suportar uns aos outros. E a gente pode pegar o exemplo de João Marcos. João Marcos, um homem de Deus, que acompanhou Paulo na primeira viagem. Só que quando estava numa cidade chamada Perge, João Marcos retornou para sua casa. E a gente não tem aqui os motivos relatados por que João Marcos voltou para sua casa. A gente pode conjecturar aqui, talvez ele estivesse cansado, talvez ele estivesse com saudade da mãe dele, talvez ele não tivesse ainda a fé dele tão arraigada, e ele achou que estava muito pesado para ele, mas fato é que João Marcos, ele retornou para sua casa. Ele não continuou na primeira viagem de Paulo. E teve a segunda viagem de Paulo. E na segunda viagem de Paulo, tinha lá Paulo, Barnabé, Silas e João Marcos. Paulo falou assim: João Marcos não vai comigo. Eu escolho Silas. Silas vai comigo. E você pode pensar assim: mas como será que João Marcos se sentiu nesse momento? Em que Paulo preferiu levar Silas com ele e não João Marcos. Mas daí, João Marcos tem uma pessoa extremamente importante na vida dele, que dá esse suporte para ele, que é Barnabé. Barnabé vem e fala assim: tá bom então, João Marcos vai comigo. Sabe o que Barnabé estava fazendo? Barnabé estava dando suporte para João Marcos. E esse suporte que Barnabé deu para João Marcos foi extremamente importante para o restante da sua vida com Cristo. Foi extremamente importante. Tão importante que nós falamos dele aqui. Tão importante que nós temos o livro de Marcos. Por quê? Porque Barnabé deu esse suporte para João Marcos. Trazendo para o nosso contexto, na igreja nós temos pessoas que, por situações aleatórias, podem estar fracas. Podem estar, nesse momento, precisando de uma ajuda. E qual é o nosso papel? Qual é o meu e o seu papel? O meu e o seu papel é suportar, é dar suporte. Tem pessoas que necessitam mais do que outras de suporte. Qual é o meu e o seu papel? Suportar essa pessoa. A gente precisa ter paciência, a gente precisa suportar as pessoas. É necessário que a gente faça isso. Nós temos
que nos colocar no lugar das pessoas que erram. Quando uma pessoa erra, qual é o nosso papel? Apontar o dedo para o erro dela? Nosso papel é suportar essa pessoa. E suportar é fazer com que essa pessoa saia dessa situação, que ela se cure e que ela possa prosseguir na caminhada de salvação. Tem consequências que precisam ser tomadas? Muitas vezes, sim. Mas o nosso suporte precisa ser dado no dia a dia, suportando uns aos outros. Se eu tirar aquele suporte ali, o baixo vai cair e vai para o chão. Se os nossos irmãos não tiverem suporte uns dos outros, a gente vai cair e vai para o chão. Se a gente não se suportar uns aos outros. Se eu não for alicerce um dos outros. Eu preciso ser suporte porque eu sou suportado pelo meu Deus Todo-Poderoso. Você precisa ser suporte do seu irmão, porque o seu irmão também é suportado por Deus. É necessário que faça isso no dia a dia. A gente tem uma tendência natural, que é julgar as pessoas. É muito mais fácil a gente apontar o erro dos outros do que reconhecer o meu próprio erro. É muito mais fácil. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é fácil quando você faz a pergunta para a pessoa quais são as suas qualidades, o que ela tem de bom. Mas quando você pergunta para ela quais são as suas oportunidades de melhoria, nem fala dos seus defeitos. A gente muda a palavra, né? Por oportunidade de melhoria. A pessoa fica pensando, fala, eu não sei quais são as minhas oportunidades de melhoria. Porque é mais fácil eu dizer quais são as minhas qualidades. É a mesma coisa quando a gente julga uma pessoa. Apontar o erro de uma pessoa é muito mais fácil do que apontar as qualidades que ela tem. Suportar as pessoas é fazer isso. Suportar as pessoas é muitas vezes colocar na consciência dela quais são os seus erros. Mas colocar de uma maneira que ela entenda e suportar ela no dia a dia. Fazer com que ela entenda quais são os problemas que ela está tendo e sair dessa situação. A falta de suporte na vida de Marcos poderia ter mudado a sua vida para sempre. Para sempre poderia ter mudado a sua vida. Mas graças a Deus, porque surgiu um homem chamado Barnabé, seu parente, que pôde dar suporte para ele. Nos últimos anos da vida de Paulo, ele reconheceu a importância da vida de João Marcos sobre a sua vida, sobre a vida de Paulo. O homem que Paulo não tinha escolhido para andar com ele na sua segunda viagem foi extremamente importante na vida dele nos seus últimos dias de vida. João Marcos estava com ele. João Marcos deu suporte para Paulo quando Paulo precisou. Isso porque ele recebeu o suporte de Barnabé. Isso é um ciclo, meus irmãos. Os irmãos já ouviram falar que boas ações geram outras boas ações? Quando você faz algo bom para uma pessoa, a tendência dessa pessoa fazer algo bom para outra é muito grande. E, em contrapartida, quando você faz algo mal para uma pessoa, a tendência que ela faça algo mal para outra pessoa também é grande. Uma criança que cresce, um ambiente onde ela só vê coisas ruins, qual é a tendência natural dela? Fazer coisas ruins. Se ninguém apresentar um outro lado para ela, que é o lado bom, ela só vai fazer coisas ruins. Nós temos várias crianças que crescem num ambiente desse, não temos, Jéssica? Que crescem num ambiente onde ela só vê coisas ruins. E se não for apresentado para essa criança algo bom, a tendência que ela tem é de fazer só coisas ruins. Porque a realidade que ela conhece é só ruim. Ela não conhece uma realidade boa. E para ela, a vida é dessa maneira. Vocês estão entendendo? Que é preciso que as pessoas apresentem algo bom. E isso tem a ver com suporte também. A gente precisa fazer isso. É necessário que seja feito isso. Você precisa suportar o seu irmão sendo suporte para ele. Porque pode chegar um momento que você precise de suporte. E se você não suportar o seu irmão, talvez você não tenha suporte do seu irmão. Suportar uns aos outros é muito mais do que só aceitar a pessoa da maneira que ela é.
Suportar uns aos outros é aceitar a pessoa da maneira que ela é e dar ajuda no momento que ela precisa. É falar muitas vezes o erro que ela está cometendo, mas é amar ela, apesar do erro que ela está cometendo. Isso é suportar uns aos outros. E o versículo ele continua e fala assim: paciência, suportando uns aos outros em amor. Amar é aceitar as pessoas com os seus erros e qualidades. E Jesus ele foi mestre em aceitação. Mestre em aceitar as pessoas da maneira que ela é. Ele pegou 12 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Um era mais afoito, queria resolver as coisas logo, né? Já tirava a espada, já cortava a orelha. Um era assim. O outro era mais manso. Às vezes tinha que ser empurrado. O outro só acreditava vendo. Se eu não ver, eu não acredito. Tinha o outro que chegou a trair Jesus. Jesus amou essas pessoas da maneira que elas eram. Jesus suportou essas pessoas da maneira que elas eram. Jesus teve paciência com eles da maneira que eles eram. Imagine a paciência que Jesus teve que ter com Judas. A paciência que Jesus teve que ter com Pedro também. Imagine o suporte que Jesus deu para Pedro, para que ele mudasse. Até o seu nome foi mudado. Para pedra, para rocha. Esse foi o suporte que Jesus deu para ele. Jesus, ele suportou um monte de gente pecadora acusando ele de algo que ele não tinha feito. Mas ele suportou isso. Na igreja primitiva existiam pessoas de todos os tipos, opiniões diferentes, gostos diferentes, grau de maturidade diferente. Só que não era diferente da igreja atual, da igreja contemporânea. Na igreja atual, a gente tem pessoas de gosto diferente, tipos diferentes, olhares diferentes, grau de maturidade diferente. Essa igreja aqui é assim. Essa igreja é dessa maneira. Tudo é diferente. Ninguém aqui é igual. Mesmo porque se fosse igual, seria sem graça. Você já imaginou se todo mundo fosse igual a mim? Seria muito chato. Muito chato. Ainda bem que as pessoas não são igual a mim. Porque eu tenho algumas pessoas que me suportam. Assim como você tem algumas pessoas que te suportam. Certo? A questão é a gente dar suporte a todas as pessoas. A gente sempre vai achar pessoas que nos suportam. A igreja é um lugar para a gente suportar todas as pessoas com as suas diferenças. Amém, Gisela? É o lugar para a gente fazer isso. Aqui é o lugar para um estar junto com o outro. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. Não é. Não é um lugar de pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. São pecadoras. São pessoas que erram. Mas a gente tem que ter a capacidade de suportar e amar essas pessoas. Todas pecadoras, todas imperfeitas, mas crentes dedicados. Crentes que amam a Jesus Cristo. Pessoas que sabem o valor da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pessoas que estão numa caminhada de salvação. Pessoas que necessitam do auxílio uns dos outros. Apesar dos meus defeitos, Deus me ama. Apesar dos seus defeitos, Deus te ama. Apesar da minha falta de paciência, Deus me ama. Apesar da falta de paciência de Pedro, Deus o amou profundamente. Deus ama a todos nós. E Ele nos dá o exemplo, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, porque assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros.
assim como Ele nos amou. Amar uns aos outros é ter paciência com o meu irmão. Amar uns aos outros é suportar o meu irmão com as suas qualidades e com os seus defeitos. Ninguém é perfeito, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Miserável homem que sou, já dizia Paulo. E se a gente olha para Paulo e ele falava isso, que dirás eu? Miserável homem que sou, imperfeito, pecador. Mas Deus me dá suporte, mas o meu irmão me dá suporte. Mas o meu irmão tem paciência comigo. A palavra de Deus nessa manhã é para que nós tenhamos paciência, para que nós suportemos uns aos outros em amor, em Cristo Jesus. Mateus, capítulo 7, no Sermão da Montanha, Jesus ele fala assim para a gente: tira a trave do teu olho, para você conseguir ajudar o teu irmão que está com um cisco no olho. Você imaginou a cena? Uma pessoa com uma trave no olho? Imagina sendo uma trave mesmo. Como é que ele vai ajudar a outra pessoa? Não tem como ajudar. A questão é que a pessoa que está com um cisco no olho precisa de ajuda. Se a gente faz uma inversão, para eu ajudar o meu irmão, eu preciso estar bem. Eu preciso reconhecer os meus erros também. Eu não posso apontar o dedo simplesmente para o meu irmão, mas eu tenho que ter amor pelo meu irmão. Tirar a trave do olho é saber que eu também sou pecador. É saber que eu também tenho dificuldade. É saber que eu vou ajudar o meu irmão a tirar o cisco do olho, mas sem julgar ele. É isso que Deus pede para cada um de nós. Que a gente tenha isso. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também em vós, porque esta é a lei e os profetas. A continuidade do capítulo 7 de Mateus, ele vem dizer isso para nós. Tudo que você quer que o seu irmão faça por você, faça você também por ele. Se você quer que o seu irmão te trate com amor, trate ele com amor. Se você quer que o seu irmão tenha paciência com você, tenha paciência com ele. Você já ouviu falar que bons comportamentos geram nos outros bons comportamentos, como eu disse para você. Então, tenha bons comportamentos. Se um filho vê os pais bons, como eu disse, ele vai também ter boas atitudes. Sabe quando você deixa o seu filho sozinho por alguns instantes? Seja no shopping, seja no mercado, e você vai e faz uma brincadeira com ele e você se esconde. E o seu filho está andando, e quando ele olha para trás, cadê você? E a primeira reação que ele tem é chamar o teu nome. E quando ele chama teu nome, o pai vem, pega ele pela mão e ele dá um sorriso. Agora eu estou seguro. Sabe o que a gente tem que fazer com Deus? A mesma coisa. Quando a gente se sente seguro, a gente chama Deus pelo nome, Ele vem e nos toma pela mão, Ele nos dá o suporte necessário. É isso que Deus faz. Deus está tão próximo de você, mas tão próximo. Você pode até não estar conseguindo sentir Ele, mas se você clamar pelo nome dEle, Ele vem e te dá o suporte, Ele vem e te toma pela mão. É isso que Deus faz. Porque Ele é nosso Pai Todo-Poderoso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Paciência, suportar uns aos outros em amor. Que nós, como igreja, possamos fazer isso no dia a dia. Que nós possamos amar o nosso irmão. Que nós possamos suportar o nosso irmão. Que nós possamos ter paciência com o nosso irmão. Todos somos imperfeitos. Nós procuramos sim a perfeição. Nós não temos essa perfeição, mas procuramos ela. Mas apesar da nossa imperfeição, apesar dos nossos pecados, das nossas dificuldades, nós temos um Cristo todo-poderoso, sempre pronto a nos ajudar. E Ele pede para cada um de nós, que nós aqui, neste ambiente, que a gente venha ajudar um ao outro, com paciência e suporte. Não tira nunca o suporte do teu irmão. Porque se você tirar o suporte do teu irmão, ele cai. E eu tenho certeza que você não quer que o seu irmão caia. Tenha sempre paciência com o teu irmão. Ele necessita da tua paciência.
E faça isso sempre em amor a Ele. Porque esse é o exemplo que o nosso Deus Todo-Poderoso nos deixou. Paciência, suportar uns aos outros em amor.